Olá, espero que você esteja animado. Meu nome é Carla Alcântara, eu sou advogada e professora previdenciária. E hoje nós vamos entender o critério de deficiência. Eu já atuo há 7 anos na área previdenciária e quero ajudar você com essa experiência junto com a Inove. E aí vou compartilhar aqui com vocês o material. A gente vai entender os critérios de deficiência junto à INSS. Hoje, principalmente, é muito importante essa compreensão de critérios de deficiência, porque é o que tem sido o momento da advocacia previdenciária. Por quê? Nós temos a aposentadoria da pessoa com deficiência desde 2014, mas hoje ela está em foco, considerando que a aposentadoria especial teve uma grande mudança, não foi uma mudança positiva, foi uma mudança muito prejudicial, e a reforma como um todo trouxe uma alteração de RMI muito impactante. Diferente hoje da aposentadoria da pessoa com deficiência, nós temos quase nenhuma alteração de RMI e a aposentadoria muito benéfica, com tempo de contribuição e idade. Então, é algo que está em foco e é muito importante que a gente defina critérios de deficiência junto ao INSS. A nossa aula hoje, ela vai se dividir em 3 bases, né? Mas, em primeiro momento, a gente vai entender deficiência em 2 focos muito semelhantes, mas muito diferentes ao mesmo momento, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência e o benefício de prestação continuada da pessoa com deficiência. Por fim, nós vamos finalizar com a portaria do IFIBRA, que é o meio em que a gente define critérios de deficiência para a aposentadoria em si. E aí, nossa metodologia, a gente vai ler principalmente artigos, porque o intuito aqui é a gente entender o critério de deficiência para atuação administrativa junto ao INSS, mas acaba que tem legislação. Então, a Lei Complementar 142, que vem com os critérios da aposentadoria, a Lei 8.742, que é a Lei LOAS, que muita gente chama o BPC de LOAS, mas a Lei LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, que define o benefício de prestação continuada, e a IN. A gente vai falar de portaria interministerial, né, que é a portaria que também trata de como vai ser avaliada o critério de deficiência para aposentadoria, tá? Basicamente, são essas as leis, as normas que a gente vai estudar aqui hoje. Então, vamos começar entendendo o critério de deficiência para a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é um critério um pouco mais abrangente e a gente, em primeiro momento, tem que tirar uma venda dos olhos. Por quê? Nós temos um hábito de considerar deficiência aquilo que a gente olha no olho nu. Olhei para a pessoa, classifiquei se tem deficiência ou não. Então, normalmente, uma paraplegia, uma pessoa que deambula, né, que é o termo para quem manca, uma pessoa que tem deficiência visual. E não é só isso. Quando a gente começar a ler os critérios de deficiência dentro da lei, a gente vai ver que é um critério muito mais abrangente, muito amplo, e às vezes o cliente não está preparado para entender que ele faz parte daquela classe de pessoas com deficiências que ainda é estigmatizado, então ninguém quer, né? E aí o que isso deságua? Nesse entendimento do critério com deficiência, você fazer uma entrevista previdenciária bem ampla, bem investigativa, com o passo a passo, porque se você chegar para o seu cliente e perguntar: oi, tudo bem, você é uma pessoa com deficiência? Ele vai entender que não, que você não, ele vai falar para você que ele não é uma pessoa com deficiência. Esse é um primeiro tópico muito importante. Partindo disso, a gente vai começar a trabalhar aqui o critério de deficiência para você ver como é amplo o conceito e às vezes até se colocar nesse papel de: olha, eu acho que posso me aposentar como pessoa com deficiência, que é uma aposentadoria hoje muito vantajosa, tem um high ticket aí para o seu escritório, que muito provavelmente você vai sair de um benefício de salário mínimo.
Então vamos lá. Começando com o artigo 303 da IN 128. Primeiro que a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela teve vigência a partir de 2013, 10 de novembro de 2013. Arredondando assim, quase 2014. E hoje que ele está em foco, porque tinham outros benefícios aí muito mais vantajosos que hoje não são tão vantajosos. Então vamos lá. Artigo 303 da IN 128. Para conhecimento do direito às aposentadorias que se tratam da lei complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Aí você vai falar que vamos destrinchar aqui o conceito. Deficiência de longo prazo, tem um impedimento, você começa por aí, é um impedimento de longo prazo, de natureza, que pode ser física, então aí paraplegia, e aí aumentando mais as possibilidades, problema de hérnia de disco. Eu tive uma cliente que sofreu uma queda de própria altura e ela não faz esse movimento por completo. Então, não são só coisas que você olha e vê. Tive um cliente recentemente com síndrome de ossos de vidro. Mas você não fala assim quando olha, se ele não deambula, ele não tem nenhuma rigidez, mas ele tem um extremo cuidado diferente de outra pessoa que não tenha aquele tipo de deficiência. Deficiência mental ali que acaba gerando uma dificuldade de... Tem uma cliente que teve... como que chama, gente? Esclerose múltipla. E afetou a questão de ordem mental, de ela não conseguir memorizar os caminhos. Então, o marido dela, nesse caso, teve que colocar ela... E aí, é tecnologia demais para mim. Dentro do Google Maps dele, e aí ele tinha que monitorar o caminho, né? Então, ela tinha outras deficiências, mas essa em específico de ordem mental. Intelectual, a gente já fala de questões cognitivas. Então, uma pessoa que tem... Eu tô com uma bebezinha tentando loas para ela, que ela tem síndrome de Down e que afetou a questão cognitiva dela, então de desenvolvimento, é um exemplo. E sensorial, que isso aqui a gente nem para imaginar. Então, além da visão, obviamente, mas audição, tato, paladar, olfato, né? As pessoas que tiveram Covid afetou o olfato, todas essas questões também são levadas em conta. Quando a gente fala de interação com diversas barreiras, quando a gente estudar e fibrar, a gente vai ver que tem os domínios. Então, os domínios são as barreiras. Então, domínio básico, conversa e fala, como isso fica afetado. Ou ligar no telefone, mandar mensagem no telefone. O cliente veio com paraplegia, eu cozinho, mas se você parar para pensar, ele não consegue ver o fundo da panela. São essas questões. Essas são as barreiras, os domínios que a gente enfrenta no dia a dia, certo? Passada essa fase, vamos para o próximo slide, que aqui é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para a gente entender bem essa divisão. Então, ela vem falando no artigo 2º, considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, que a gente falou dos domínios, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Joia, joia. Esse é um critério que vai ser utilizado, que a gente vai ver no parágrafo 1º, na avaliação como um todo da pessoa com deficiência, no modo de avaliação. Então, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Então, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer por conta daquele impedimento que eu tenho. Estrutura do corpo, uma pessoa que deambula, paraplegia,
Eu tive um cliente que teve síndrome do túnel do carpo, então não consegue fazer todo o movimento, mas os fatores socioambientais. Então, aqui o que a gente tem que entender? Hoje, eu sou uma pessoa que mora numa metrópole de São Paulo, estou aqui em Guarulhos. Moro aqui, uma cidade desenvolvida, né? E se a gente parar para comparar uma pessoa que não está na mesma igualdade de condição que eu, está no interior de uma cidade que não tem acesso, que não tem um transporte público. E aí eu tenho um exemplo muito claro, o metrô de São Paulo. Se você entrar lá, vai ter aquelas faixinhas azuis que são indicativos para pessoas com deficiências. Elas vão por lá elas se identificam mais ou menos onde podem chegar. Uma cidade interior não tem metrô e não vai ter esse indicativo. Então, essa é a diferença. Condições psicológicas. Então, hoje eu tenho acesso à informação de um jeito, eu tenho um tratamento médico de um jeito. O que uma pessoa hoje tem numa cidade que não tem tanta informação? Ou nem numa cidade, a gente pode parar para pensar no bairro, que hoje tem classificado como uma melhor condição financeira, e o bairro que não tem tanto acesso assim. Exemplo, eu moro em Guarulhos aqui e trabalho no centro de Guarulhos, então eu estou no meu trabalho em 5 minutos. Né? O quanto isso é mais saudável psicologicamente para mim do que minha mãe, por exemplo, que mora lá em Guaianazes, numa cidade mais distante, que tem que pegar 2 horas de ônibus para chegar no trabalho dela, com situações totalmente diferentes. E quando a gente fala de fatores pessoais, nós vemos hoje, não vamos usar como comparação, porque não tem como usar outra pessoa, mas vemos hoje uma pessoa com graduação, 2 pós-graduações, que lê constantemente porque posso, né? Porque às vezes a pessoa não quer, ela só não pode. Que posso me permitir esse tempo diariamente para o estudo, que tem o meu escritório, então vou vendo casos diferentes, experiências diferentes, e uma pessoa que não tem esse acesso à informação, essa possibilidade de estudo, tá? Limitação no desempenho de atividades. Novamente, então, hoje eu uso óculos, né? Tá aqui, eu uso óculos. Mas eu consigo trabalhar porque me permite, é possível, consigo digitar, ler o Word, outra pessoa que não tem essa condição, então precisa de uma adaptação no computador para trabalhar. A exemplo, fui fazer uma audiência trabalhista de uma ação correlata de lembro previdenciário, uma audiência antes da minha, eu com fácil acesso, entro no elevador, vou, me desloco, toda aquela condição facilitada, e tinha um advogado em uso de cadeira de rodas. Quão ele tem que se adaptar, exemplo aqui do Fórum Criminal de Guarulhos, que não tem acessibilidade nenhuma para uma pessoa que usa cadeira de rodas. Não consegue acessar o 2º andar, não tem um elevador, não tem uma rampa. Essas são equiparações, a gente tem sempre que fazer, comparar uma situação com a outra pessoa ali que tem mais acesso, mais facilidade. E a restrição de participação, isso, por exemplo, né, ele teve um desempenho, supondo, advogado, cadeirante que vem no Fórum Criminal de Guarulhos. Ele tem uma restrição na participação diferente da minha. Eu simplesmente vou, graças a Deus, não atuo em criminal, nada contra, e quem atua, não atuo, graças a Deus. Eu simplesmente chego e faço o meu trabalho. Quanto de barreiras que essa pessoa tem que enfrentar para chegar na sala do júri? A exemplo, tá? Próximo slide. Aqui a gente vai começar a tecer conceitos de como funciona isso no INSS para credibilizar, para entender esse critério de deficiência junto ao INSS. Compete à Perícia Médica Federal e ao Serviço Social do INSS, para efeitos de concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência, reconhecer o grau de deficiência, que pode ser leve, moderado ou grave, bem como fixar data provável de início de deficiência e identificar a ocorrência de variação de grau de deficiência.
Aqui a gente não vai falar de conceito de aposentadorias da pessoa com deficiência, mas vamos destrinchar aqui para ficar o mais fácil possível para você. Primeiro que ela vai fazer uma perícia médica, uma perícia social, por meio de qual ferramenta? O IFIBRA, que a gente vai ver no último bloco. Esse IFIBRA, ele é pontuado. Então, você tem as suas pontuações lá de 25 a 100 pontos, que a gente vai ver melhor no último bloco, e vai pontuando tanto o médico quanto o serviço social. Soma essa pontuação e ela vai te levar a um grau leve, moderado ou grave. E aí, dentro das aposentadorias, a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, principalmente e unicamente, é importante saber o grau para definir em qual critério você vai entrar e a variação de grau de deficiência também para a gente ver qual é a preponderante para fazer esse enquadramento, tá? Parágrafo 3º. A comprovação de deficiência somente se dará após finalizadas avaliações médicas e sociais, sendo o grau definido pela somatória das duas avaliações, a sua temporalidade subsidiada pela data do impedimento e as alterações fixadas pela perícia, que foi isso que a gente conversou aqui. Importante entender, aí é uma dica aqui, uma dica aí, insights, que o pessoal fala, para você ter. Quando a gente fala de definir data inicial, você já pensa que é um documento contemporâneo. Muita coisa dentro do INSS exige que esse documento seja contemporâneo, ou seja, um documento emitido naquela data, principalmente para rural, por exemplo, tem que ter um documento emitido naquela data. Aqui, você não precisa ter um documento contemporâneo, você pode ter um documento atual com menção do início da deficiência, isso facilita muito. E aí a gente vai falar de tempo mínimo de deficiência, que é uma questão complicada, mas que dá para resolver. Você acha que tem tempo mínimo? Você não acha que tem tempo mínimo? Não é exigido. Não é exigido, mas a gente vai entender as implicações ali para frente. Diferente do critério do BPC-LOAS, que exige um tempo para considerar a deficiência de longo prazo, 2 anos, a letra da lei não exige, mas a gente tem contornos depois disso que, na dúvida, é melhor você cumprir os 2 anos para conseguir, às vezes um laudo, um relatório médico do médico do seu cliente, às vezes é mais fácil, ali se já resolve e não tem esse problema dentro da comprovação da INSS para precisar de um recurso e tudo mais, certo? Certo. Bom, o que é exigido? A gente vai ver aqui a aposentadoria por idade. Só o que interessa aqui, a gente vai ver. Cumprida a exigência da requisitos. 15 anos de tempo de contribuição cumpridos na condição de pessoa com deficiência, independente do grau. Inciso 3º, condição de segurado com deficiência na DER ou na data da implementação dos requisitos. Aqui, por exemplo, o critério é muito maior que 2 anos. Porque durante 15 anos, não necessariamente que o período da carência tem que ser como pessoa com deficiência, mas 15 anos de recolhimento como pessoa com deficiência, entender a diferença de carência e tempo de contribuição, carência mês a mês, pago ali validamente, mês a mês para considerar, e 15 anos de tempo de contribuição, ele pode ser recolhido, por exemplo, em atraso. Então, você tem esses 15 anos de tempo de contribuição inteiros na condição de pessoa com deficiência, independente do grau. Então, não interessa se é leve, moderado ou grave, tá? E ainda que essa condição de deficiência seja na DER, ou não tem entrada no dia, mas no dia que eu completei os requisitos, eu era pessoa com deficiência, tá? Então, o critério de 2 anos fica lá por água abaixo, mas tudo bem. Cadê? Acho que deu uma pulada, né, gente, aqui. Isso daqui. Eu acho que aqui, ó. Me perdi, mas me achei. Artigo 314 da IN 128. Aposentadoria por tempo de contribuição. Cumprida a exigência, a carência exigida, será devido. A aposentadoria de que se trata o caput está condicionada à comprovação de
condição de pessoa com deficiência na DER ou na data de implementação dos benefícios. Aqui não fala de que a deficiência ela tem que ser de longo prazo, só que ela tenha cumprido todos os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e tenha deficiência na DER ou no dia que ela implementou os requisitos. Ponto. Não fala que aqui é de deficiência de longo prazo. Tá que o artigo que trata do conceito de deficiência fala que essa deficiência tem que ser de longo prazo, mas ela não dá um tempo mínimo. Você trabalhando bem esse conceito, às vezes você consegue descaracterizar isso judicialmente ou no recurso ordinário junto à INSS, um recurso administrativo, tá? Trabalhado isso, para o próximo artigo, a gente tem um ponto de atenção, porque a portaria interministerial que trata do IFIBRAR, no seu artigo 3º, ela exige uma deficiência de longo prazo, pelo prazo mínimo de 2 anos. É a lei que fala? Não é. É a IN que fala? Não é. É a portaria interministerial que trata o IFIBRAR. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque dependendo de como for, eu tenho munição para argumentar decisões, somente quando a gente for definir conceito no BPC, uma coisa louca que a gente está tendo com erros na forma de interpretação. Bom, finalizando esse bloco, a gente retorna continuando falando do critério de deficiência para aposentadoria.